Olá, moçada! Professor Roberto Cobra, passando agora para mais um assunto importante da matemática. Regra de três simples e regra de três compostas. Na realidade, eu nem sei por que diferenciam, né, a simples da composta, porque o processo de resolução é o mesmo. Eu vou mostrar para você que você consegue resolver uma regra de três composta com 3, 4, 5, 6 grandezas, assim como você resolve uma regra de três simples com 2 grandezas. O processo é o mesmo. Basta você conhecer o conceito. Basta você saber o que são grandezas diretamente proporcionais, já te explico, e o que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver? E você vai verificar que eu vou resolver os dois tipos de exercícios, a simples e a composta, pelo mesmo processo. O processo é um só. Matemática tem um processo. Conhece o processo? Vai fazer qualquer tipo de questão. Belezinha? Bora lá. Deixa eu projetar para você aqui, para você poder acompanhar no slide. Olha lá. Matemática. Regra de três simples e compostas, as simples e as compostas. E olha lá a primeira definição. Veja. A regra de três simples. Uma regra de três simples, ela é chamada de simples quando você encontra apenas duas grandezas. Simples assim, ó. Pode jogar o texto enorme fora. Uma regra de três é simples quando eu relaciono duas grandezas. Simples assim. 3 funcionários conseguem fazer 10 bolos. 8 funcionários conseguirão fazer quantos bolos? Eu relacionei funcionários com bolos, duas grandezas. Regra de três simples. E realmente ela é simples porque é extremamente simples a sua solução. Mas você vai ver que a solução que eu vou usar para essa regra de três, eu também vou usar para essa aqui, ó. Regra de três composta. A regra de três é composta quando você vai envolver 3 ou mais grandezas. Se envolver só duas, regra de três simples. Tem um processo de resolução. Se envolver 3, 4, 5 ou 6, regra de três composta. Gente, é o mesmo processo de resolução. 3 funcionários fazem 10 bolos, trabalhando 5 horas por dia durante 4 dias. 4 grandezas. Mas a resolução vai ser a mesma, né? O processo vai ser o mesmo que uma regra de três simples. Vamos deixar de delongas e ver como é que a gente faz isso? Veja lá. Ó. Os processos são semelhantes. Claro, é um processo só. Temos que levar em consideração apenas, agora sim, ó, o item de verificação GDP, GIP. GDP, grandezas diretamente proporcionais. Quando que duas ou mais grandezas? Quando que de duas em duas elas são diretamente proporcionais? E quando que duas grandezas são inversamente proporcionais? DP é diretamente proporcionais. IP, inversamente proporcionais. Ok? Diretamente proporcional, tem várias regras para você medir. A mais fácil delas é assim, ó. Se você aumentar uma grandeza, vai aumentar a outra. Ponto final. Aumenta uma, aumenta a outra, diretamente proporcionais. Se você aumentar uma e diminuir a outra, inversamente proporcionais. Simples assim. Mas, professor, não tem outros métodos de verificação? Ó, ter outros métodos tem, mas para quê? Eu só preciso de um. Então, respira. Quer saber se duas grandezas são diretamente proporcionais entre si? Aumenta uma, a outra aumenta também. 3 funcionários fazem 5 bolos. Aumenta os funcionários, 50 funcionários fazem mais bolos. Diretamente proporcional. Inversamente proporcional, quando você aumenta uma, baixar a outra. 3 funcionários fazem o serviço em 10 horas. 3 funcionários fazem o serviço em 10 horas.
50 funcionários, aumentou os funcionários. Vão fazer o serviço em menos tempo, em menos de 10 horas. Aumenta uma, diminui a outra, inversamente proporcional. E veja que, para você saber se é diretamente ou inversamente, por enquanto não interessa os valores. É só você verificar. É o segredinho que tem a regra de 3. Aumenta uma, aumenta a outra, é direta. Aumenta uma, diminui a outra, é inversa. Quer ver? E você vai fazer sempre 2 a 2, sempre escolhendo uma grandeza em relação à pergunta que está sendo feita. Se você fizer isso, eu vou te mostrar que você pode eliminar, inclusive, as dezenas de setas que você coloca no problema. Seta para cima, seta para baixo, seta para o lado, seta para o outro lado. Chega de seta, não precisa. Basta você saber o que é diretamente proporcional. Aumenta uma, aumenta a outra. E inversamente proporcional. Aumenta uma, diminui a outra, simples assim. Quer ver? Olha lá. Grandezas diretamente proporcionais, GDP. Simples, ó. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. Proporcionais, na mesma proporção. Não precisa gravar texto. Aumentou uma, aumenta a outra, direto. Aumenta uma, diminui a outra, inverso. Olha lá, grandezas inversamente proporcionais. 2 grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na diminuição, na redução da outra na mesma proporção. Se eu fosse você, eu tiraria um print dessa tela aí abaixo, já vou chamar você para a tela cheia. E aí tem 5 passos simples, 5 passos muito simples, para você resolver qualquer regra de 3, qualquer uma. Com 2 grandezas, regra de 3 simples. Ou com 3, 4, 5, 6, 7 grandezas, regra de 3 compostas. Com as grandezas direta ou inversamente proporcionais. Todos os casos. Quer ver? Eu já vou te propor um problema no slide seguinte e vou te mostrar esses 5 passos. O primeiro passo, você vai identificar. Identificar, você vai escrever ó, as grandezas envolvidas. Já te mostro como. Identifica a pergunta, ó, o segundo passo. Só identifica a pergunta. Cara, agora, o que ele está perguntando? Número de funcionários, tempo, quantos dias? Identifica a pergunta e separa a pergunta. Deixa a perguntinha separada. Verifica se as grandezas envolvidas com a pergunta, sempre com a pergunta, isso é técnico. Veja se as grandezas em relação à pergunta são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aumenta uma, aumenta a outra, direta. Aumenta uma, diminui a outra, inversa. Já vou te mostrar na prática. Monta a proporção. Proporção, lembra? Temos aulas ali atrás. Ó. Proporção é a igualdade entre 2 razões. E toda proporção eu vou poder multiplicar cruzado. Seja a regra de 3 simples ou composta. Já vou te mostrar na prática. A hora que você aprender um bem feito, você faz todos. Resolve a proporção. Como é que resolve? Multiplica cruzado. Quer ver? Olha isso. Fundação Getúlio Vargas. A gente já começa quente. Fundação Getúlio Vargas, FGV. Vou ler com você e já te chamo para a tela cheia. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem, em média, 6 clientes em 10 minutos. Ponto! Cara, quando você encontra o ponto, veja só uma coisa. Olha, você identificou as grandezas. 2 caixas. 6 clientes em 10 minutos. Essas são as grandezas. Você tem 3 grandezas. Vou escrever aqui e te chamar para a tela cheia. Ó. Identifica a grandeza. Primeiro passo. Ó. Primeiro passo. Eu tenho 2 caixas. 2 caixas atendendo 6 clientes em 10 minutos. Você vai numa agência bancária, você vê 6 clientes sendo atendido por 2 caixas em 10 minutos. Aqui você separou os dados.
Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida. Está enchendo linguiça. Assim, o tempo médio necessário... Acabou de fazer a pergunta. Pergunta que ele quer. O tempo médio necessário. Caixas, clientes e tempo. Primeiro passo, separei as grandezas. Agora, separa a pergunta. A pergunta não é caixa nem cliente. A pergunta é: qual é o tempo médio necessário? Essa é a pergunta. Do jeito que está, separa a pergunta. Ó. 10 sobre x igual. Separei a pergunta. Vão sobrar duas razões aqui. Então, você coloca as duas sempre multiplicando. Se sobrarem 3, bota 3. Se sobrarem 10, coloca as 10. Separa a pergunta. Agora, tu vai fazer assim. Ó. É claro que ele vai mudar o número de caixas e ele vai mudar o número de clientes, que é o grande segredo. Antes de você colocar esses dados aqui embaixo, antes, verifica cada um deles com a pergunta se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se for diretamente, coloca um D de direto. Se for inversamente, coloca um I de inverso. Assim, ó. Sempre cada uma delas com a pergunta. Ele está perguntando quanto tempo. Então, faz assim, ó, sem colocar os números abaixo. E pouco importa se os números que ele colocou aqui embaixo são maiores ou menores que o de cima. Isso não interessa. Isso interessa da pessoa certa. Não precisa, quer ver? Esse com aquele, ó. Dado, grandeza, com a pergunta. Esquece isso. Ó. Dado, grandeza, com a pergunta. 2 caixas conseguem atender todo mundo em 10 minutos. É o que está escrito aqui, só as duas. 2 caixas conseguem atender todo mundo em 10 minutos. Se você colocar, aumenta, ó, mais caixas, aqui você sempre aumenta, mais caixas, você vai conseguir atender todo mundo em menos tempo. Mais caixa, menos tempo. Grandeza inversa, só faz isso. Ó. Relação entre caixa e tempo é uma grandeza inversa. Agora, essas duas, ó, sempre a grandeza que sobrou com a pergunta. Eu vou fazer vários testes, tá? Clientes com minuto. 6 clientes, 6, para serem atendidos, são necessários 10 minutos. Para 6 clientes serem atendidos, são necessários 10 minutos. Aumenta. Em vez de atender 6, eu quero atender 10, 15, 20, 100, 600, 1.000 clientes. Eu vou precisar de mais tempo. Aumenta o número de clientes, aumenta o tempo necessário. Esquece o resto. Aumentou clientes, aumenta o tempo. São grandezas diretas. Primeiro passo, escrevi os dados, as grandezas. Segundo passo, identifiquei a pergunta e separei. Terceiro passo, cada grandeza que sobrou com a pergunta, eu vejo se é direta ou inversa. Essa aqui é a parte mais importante. As grandezas que sobraram sempre se multiplicando. Agora, eu vou escrever os números aqui de baixo, os números que ele resolveu trocar. O que for direto, eu vou escrever como está. E o que for inverso, eu vou inverter. Simples assim, quer ver? Ele diz assim, ó, já passo você para o teste. Ó. O tempo médio necessário para que 5 caixas, ó, ele colocou de 5 caixas, agora não importa mais se aumenta ou diminui, atendam 45 clientes. Olha o que você vai fazer. Ó. A fração pergunta está aqui. Sobraram 2. Você já viu se é direto ou inverso. Vamos ver a primeira. Ó. A primeira, 2 sobre 5. Ó. 2 sobre 5. Se é direto ou inverso. Se for direto, eu vou escrever 2 sobre 5. E se for inverso, eu vou inverter. Cara, 2 sobre 5, observa, ó, é inversa. Se é inversa, então, em vez de 2 sobre 5, 5 sobre 2, você vai fazer isso em todos os testes. A próxima fração é 6 sobre 45. Ó. 6 sobre 45. Só que agora é direta. Direta é direito, então escreve como tal. 6 sobre 45. Por que essa eu conservei? Porque é direito, direto. Por que essa eu inverti? Porque é inverso.
Agora você já tem a sua proporção. Antes de fazer conta, simplifica o que for possível. Por exemplo, ó, 5 com 45. Dá para simplificar por 5. Aqui dá 1, 45 por 5 dá 9. 6 com 2. Aqui dá 1 e aqui dá 3. Vamos limpar. Em cima sobrou 1 vezes 3, ó, sempre vezes. Ó. 1 vezes 3 em cima. 1 vezes 3 dá 3. Embaixo sobrou 1 vezes 9. Que dá 9. Pronto. Você já tem a sua proporção. Qualquer que seja a proporção, depois que você já fez o processo de direto e inverso, aqui você simplesmente vai multiplicar cruzado. Simples assim, ó. Vai multiplicar cruzado. Eu posso até simplificar 3 com 9, tá? Se não quiser, só para você perceber, ó. Primeiro, cruzado com o x, ó. 3 vezes x. 3x. 10 vezes 9. 90. Passo 3 dividindo. X é 90 sobre 3. O x vale 30. O x está aqui, ó. 30 o quê? 30 minutos. Portanto, com 5 caixas para atender 45 clientes, eu vou levar 30 minutos. Respira. Cara, 3 linhas. A primeira, escreve as grandezas. A segunda, identifica a pergunta, põe o X na pergunta e separa. As grandezas que sobraram com a pergunta, aumenta uma e verifica se a pergunta aumenta ou diminui. Se aumentar, é direta, se diminuir, é inversa. O que for inverso, você inverte. O que for direto, você escreve como está. Simplifica, se for possível. Multiplica os resultados. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 9 dá 9. Tem a sua proporção, multiplica cruzado, acha a resposta e vai buscar a sua vaga. 30 minutos, quer ver? Vamos projetar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. 30 minutos. Olha lá, ó, resposta B de bola. Já está até realçada ali para você. B de bola. 30 minutos. Tá aqui, ó. Embaixo. Sumir aqui. 30 minutos. Maravilha? Como é que é, professor? Escreve as grandezas, sejam elas quantas forem. Simples ou composta. Do mesmo jeito. Segundo passo, identifica a pergunta. Põe um X embaixo. Separa a pergunta. Terceiro passo, a pergunta com as grandezas que sobraram. Verifica se é direta ou inversa. Aumenta uma, se a outra aumentar é direta. Aumenta uma, se a outra diminuir é inversa. E tanto faz da pergunta para a grandeza, da grandeza para a pergunta. Quarto passo, simplifica. Monta a sua proporção. Montou a proporção, quinto e último passo, sempre. Multiplica cruzado. Quer ver? Vamos mais um? Vamos ver aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Ó, o número 2, ó. Um pecuarista alimenta 600 cabeças de gado. Primeira grandeza, 600 cabeças de gado. Em um confinamento durante 30 dias, utilizando 4.500 quilos de ração, ponto. Quando você faz isso, não se preocupe com nada, a não ser escrever os dados. Simples assim, ó. Até o ponto, escreva os dados. Escreva as grandezas. Quais são as grandezas? Um pecuarista alimenta 600 cabeças de gado durante 30 dias, esse é o tempo, ó, utilizando 4.500 quilos de ração. Repare que esses são as grandezas, os dados que ele deu. Ponto. Segundo passo. Vamos identificar a pergunta. Eu vou lá com você. Ó, eu podia só ler, eu vou lá com você. Depois do ponto, vamos ler a pergunta. Olha lá. Um novo confinamento será montado, historinha para boi dormir, mantendo a mesma dinâmica de fornecimento e consumo de ração. Porém, com o dobro de cabeças de gados. Ó, ele já disse que é o dobro. O dobro de 600 é 1.200. Mas eu não vou escrever. Porque se você escrever, você vai
tem mais dificuldade de saber quem que é direto ou inverso. Não é a pergunta, o dobro do número de cabeças. Utilizando 1/3 da ração, 1/3 de 4.500. E aí ele pergunta, quantos dias eu vou conseguir? Quantos dias? Quanto tempo? Olha a pergunta aqui. Volta, respira, não se deixe enganar e você vai fazer assim. Primeiro passo, 600 cabeças são alimentadas por 30 dias com 4.500 quilos de ração. A pergunta é, quanto tempo? Com o dobro de cabeças, não interessa que é o dobro, ó, e com 1/3 da ração. Mas antes de colocar os números aqui embaixo, por isso que você errou sempre, você coloca os números de cara. Quando você colocar os números, você vai ver se aumentou ou diminuiu, mas não é assim. Antes de colocar os números, verifica se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Independente do número que você colocar embaixo, ser maior ou menor do número de cima. Respira, escreve os dados, identifica a pergunta, separa a pergunta, se é que você nunca mais quer errar uma regra de 3, ó. Separei a pergunta, sobraram 2 grandezas, põe as 2 aqui, ó, as 2, ok? E antes de colocar os números de baixo, verifica cada grandeza com a pergunta. Cada grandeza com a pergunta, se são diretas ou inversas. Só essas 2, ó. Com a ração que você tem, esquece aquilo, só as 2. Com a ração que você tem, você alimenta 600 cabeças durante 30 dias. 600 cabeças são alimentadas por 30 dias, com a ração que você tem. Aumenta o número de cabeças, sem mudar o resto. Se você aumentar o número de cabeças, 2.000 cabeças, 10.000, 20.000, 50.000 cabeças, com a ração que você tem, você vai alimentar elas por menos tempo. Mais cabeças, menos tempo. Inversa. Não interessa o que eu vou colocar aqui. Ó. Com 4.500 quilos, eu alimento a boiada por 30 dias. Só as 2, ó, esquece o resto. 4.500 quilos eu alimento a boiada por 30 dias. Se eu aumentar, em vez de 4.500, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 quilos, mais ração, eu alimento por mais dias. Aumenta uma, aumenta a outra, é direta. Simples assim, ó. Agora você vai escrever os números de baixo. E os números de baixo, pouco importa se aumentou ou diminuiu. Quer ver? Aqui ele vai usar 1/3 da ração. Diz o teste, ó. Eu vou usar 1/3 da ração. 1/3 de 4.500. Cara, que não precisava nem fazer a conta, né? Mentalmente. 1/3 da ração. 1/3 de 4.500, eu vou usar 1.500 quilos. E repare que para fazer direto ou inverso, eu aumentei, ó. Mais aqui, mais lá. Não importa que eu vou usar só 1.500 quilos, ó. Vou usar o dobro de cabeças. Ah, é? Eu já sei que é inverso. Dane-se, ó. Dobro de cabeças, eu vou usar 1.200 cabeças. Agora, o que for direto, escreve direito, o que for inverso, você inverte. Primeira fração, ó. 600 sobre 1.200. É inverso. Inverso. 1.200 sobre 600. Inverso. 4.500 sobre 1.500, direto. 4.500 sobre 1.500. Pronto. Sempre que você, aliás, cria esse hábito, né, de simplificar. Ó, 12 por 6, aqui dá 2. Claro que eu sei que é 2 sobre 1. 45 por 15. 3 em cima, 1 embaixo. Pronto, a minha proporção está pronta, ó. 30 sobre x é igual 2 vezes 3, 6 sobre 1. Chegou aí? Multiplica cruzado. Primeiro com o x, ó. Assim, ó. 6 vezes x. 6x. Sem medo. 30 vezes 1. 30. Passo 6 dividindo. X é igual a 30 sobre 6. X vai ser igual a 5. 5 dias.
Você vê que você não precisa ficar interpretando um monte de coisa. Simples assim. Escreve os dados, separa a pergunta, veja as outras grandezas com a pergunta se é direto ou inverso. O que for direto, você vai escrever direito, o que for inverso, você vai inverter. Escreve os números, simplifica, multiplica cruzado e nota qualquer regra de 3. Gente, para você terminar essa aula aqui, dizer assim, ó, eu nunca mais vou precisar estudar a regra de 3, é só seguir esses passos, cara. Independente do tamanho da regra de 3 que o examinador te propuser. Quer ver? Vamos lá no teste? Olha só. Aqui, ó. Olha lá a resposta. B de bola. 5. 5 dias. Belezinha? Vamos ver mais um. Ó. Teste que cai toda hora. 4 grandezas. É uma diretamente proporcional com 4 grandezas. Olha, primeira coisa que eu vou fazer, estou me preocupando, me lixando se são 4. Eu vou escrever os dados. E não preciso mudar a ordem. Escreve os dados na ordem que ele deu. Ó, 2 impressoras, 2. Operando, trabalhando 9 horas por dia. Produzem 75 mil revistas em 8 dias. Ponto. Você respira e fala assim, deixa o meu concorrente se atrapalhar tudo. Eu não vou me atrapalhar. Mestre Cobra falou, escreve as grandezas, escreve os dados, na ordem que ele deu, sem ficar pensando em porcaria. Escreve os dados. A digitalizadora está aqui, vou ler para você. Ó. 2 impressoras. 2 impressoras. Operando 9 horas por dia. O cara já vai querer dividir isso aqui por 9 para saber quantas horas vai dar no dia. Para! 2 impressoras, 9 horas por dia. Deu! Vão fazer 75 mil revistas. E trabalhar 8 dias. Pronto. Esses são os dados. Ponto. Vou ler para você a continuidade. Ó. Sabendo-se que foram adquiridas mais 2 impressoras. Atenção. Ó. Se vou adquirir mais 2, é claro que eu tenho 2, vou comprar mais 2, eu vou para 4. Não coloque. Eu sei que são 4, mas não coloque antes de saber se é direto ou inverso. Você só vai colocar depois que souber se é direto ou inverso. Comprei mais 2 impressoras, portanto, não é a pergunta. Quantas horas por dia? Essa é a pergunta. Quantas horas por dia? Já vou separar a pergunta. Elas deverão operar para fazer 65 mil revistas, não coloque, em 6 dias, não coloque. Eu só vou colocar os dados que ele deu depois que eu souber se são direto ou inverso. O primeiro passo é esse aqui, ó. Escreve as grandezas. E o segundo, separe a pergunta. Qual é a pergunta? 9 sobre x igual. Sobraram 3 frações, ó. Uma aqui e uma aqui. 3 frações. 1, 2, 3. Antes de você colocar os dados embaixo, verifica quem é direto e quem é inverso. Se eu tiver 2 impressoras, 2, só entre elas, entre a grandeza e a pergunta. Esquece o resto. Se eu tiver 2 impressoras, eu tenho que trabalhar 9 horas por dia para fazer o serviço. 2 impressoras, eu preciso de 9 horas por dia para fazer qualquer o serviço. Aumenta. Se eu aumentar as impressoras, ó, se eu tiver mais impressoras, eu vou precisar trabalhar menos horas por dia para fazer a mesma coisa. Mais impressoras, menos horas por dia. Inverso. Se eu trabalhar 9 horas por dia, eu faço 75 mil revistas. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu faço mais revistas, independente do resto. Direto. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, mais revistas eu faço. Se eu trabalhar 9 horas por dia,
eu vou precisar de 8 dias. É sempre com a pergunta em relação aos outros. 9 horas por dia, eu vou precisar trabalhar 8 dias. Se eu trabalhar mais do que 9 horas por dia, trabalhar 10, 12, 15, 24 horas por dia, eu faço o serviço em menos tempo. E inverso. Você percebeu que eu sempre relaciono duas a duas? A pergunta com cada uma delas. Por isso que eu não preciso lotar essa porcaria de seta. Agora eu vou colocar os números de baixo. Ó. Ele deu, ele sempre dá. Comprei mais 2 impressoras. Então, fui para 4. A fração é 2/4. Só que é a inversa. A inversa, 4/2. Simples assim. Tá ali, ó. Eu quero fazer 65.000 revistas. Só que é direto. Direto. Direto, escreve como tá. Não tem conversa. 75.000 sobre 65.000. Tá no enunciado. Eu quero fazer em 6 dias. Mas é inverso. Ó. Pergunta com ela. 8/6, inversa. 6/8. Separa a tua pergunta. Igual. Agora, devagar. Ó. 4 por 2 dá 2. Então, 2 em cima e 1 embaixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ficou 75 sobre 65. Dá para simplificar por 5. Por 5, ó. Esse por 5 dá 15. 75 por 5 dá 15. 65 por 15 dá 13. Então, vai ficar 15/13. Para ficar números menores. 6/8 dá por 2. Ó. Aqui dá 3 e aqui dá 4. Observe que você pode até simplificar esse 2 com aquele 4. Ok? 2 com aquele 4. É qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Um de cima com um de baixo. Eu vou simplificar. Aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 2. Portanto, 9 sobre x vai ficar igual. Olha o que ficou em cima. 1 vezes 15 vezes 3. 1 vezes 15 vezes 3. 1 vezes 15 vezes 3 dá 45. Embaixo ficou 1 vezes 13 vezes 2. 26. Cruzado. 45 vezes x, 9 vezes 26. Passo 45 dividindo. Ó. O x, 9 vezes 26, dividido por 45. Passei 45 dividindo. Simplifica 9 com 45. Ó. Dá por 9. Aqui dá 1. 9 por 9 dá 1. 45 por 9 dá 5. Então, a resposta vai ser 26/5 horas por dia. 26/5 horas por dia. Aí você vai para a alternativa, é claro que não vai aparecer 26/5, ele vai começar a fazer a conta. Respira. Você faz assim, ó. 26 dividido por 5. São horas, hein? Horas por dia. 26 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 26 dá 1. Ó. 5 horas. Mas ainda está sobrando 1 hora para dividir por 5. Olha o segredo. Ó. De hora, agora eu vou para minuto. Mas 1 hora dividido por 5, isso aqui é 1 hora. Cada hora tem 60 minutos. Então, eu vou trocar essa 1 hora aqui pelos 60 minutos. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Olha lá, 5 horas e 12 minutos. Vamos colocar um Mzinho aqui. Isso aqui dá 5 horas. Claro, dividiu 26 por 5, dá 5 horas, sobra 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Divide por 5, 12 minutos. Pode apostar.
Pode apostar. A gente vai falar devagar para você. Ó. É questão para poucos. Tira o seu print. Quer ver só? Primeiro tira o seu print. Está aí, está gravadinho para você ver e rever quantas vezes desejar. Vamos lá para o teste. Está aqui e está aqui. Olha lá. Ó. Resposta. 5 horas e 12 minutos. Alternativa de bola. Veja. Sugiro você fazer e refazer quantas vezes for necessário. Sempre o mesmo processo. Sempre o mesmo processo. Vou fazer mais um. Bora lá comigo? Eu vou ler e chamo você para a tela cheia. Vamos limpar isso aqui primeiro. Assim e assim. Olha lá. 10 guindastes. Estou só lendo. 10 guindastes móveis. Podia ser imóveis também. Carregam 200 caixas no navio em 18 dias, com 8 horas de trabalho por dia. Gente, são 4 variáveis. O cara já começa 8 horas por dia, ele pega o cara, divide por 8 para saber em 1 hora. Cara, não é assim. Regra de 3, não mude o processo. Qualquer que seja o dado que ele te informar na grandeza, você escreve como ele deu. Deixa eu apagar isso aqui, já vou te chamar para a tela cheia. Ó, é teste que pouca gente faz. Ah, professor, mas nos concursos aí, principalmente de guardas, né? Cai mais fácil. Não, cai com menos grandezas. Mas se você vai fazer a de maior dificuldade, você vai fazer todas, sem errar. E torça para cair com o maior número de grandezas possível. Ó, 10 guindastes. Então, você faz assim, ó. 10 guindastes. Carregam 200 caixas. Simples assim, eu só estou escrevendo os dados. Em 18 dias. Com 8 horas de trabalho por dia. 8 horas por dia. Não tem problema que fica assim, cara. Nenhum problema. Você quer ver o que eu fiz aqui? Assim, ó. Aqui. Eu só escrevi os dados. Só escrevi os dados. 10 guindastes, 200 caixas, 18 dias, trabalhando 8 horas por dia. O concorrente já começa a fazer salada aqui. Ele já começa a querer relacionar as grandezas. Não é assim. Primeiro dado, escreve as grandezas. Segundo dado, identifica a pergunta. Sem escrever os dados embaixo das outras. Quer ver? Vou ler para você. Ó, quantas caixas? De cara, ele perguntou quantas caixas aqui. X. Quantas caixas? Separa a pergunta. Vão sobrar 3 grandezas. 1, 2, 3. É mecânico isso. Separei a pergunta. Antes de escrever os dados embaixo, aliás, o conveniente é você nem ler os dados abaixo, ele vai dar. Ele vai mudar o número de guindastes, vai mudar o número de dias, vai mudar o número de horas por dia. Dane-se, deixa ele. Primeiro, o passo anterior. Esse é o conceito. Ó. Eu tenho que primeiro saber quais grandezas com a pergunta, sempre com a pergunta, de duas em duas, então. Quais são diretas e quais são inversas. Aumenta uma, aumenta a outra direta. Aumenta uma, diminui a outra, são inversas. Quer ver? Sem saber os números de baixo. Quer ver? Uma que sobrou com a pergunta. Ó, 10 guindastes carregam 200 caixas. Esquece o resto. É essa com essa. 10 guindastes carregam 200 caixas. Mais guindastes carregam mais caixas. Simples assim. Então, isso aqui, ó, é direta. Mais guindastes, mais caixas. Essa com essa, ó.
Se eu trabalhar 18 dias, esquece o resto agora. 18 dias, eu carrego 200 caixas. Se eu trabalhar mais dias, 20, 50, 2 meses, um ano, eu carrego mais caixas. Ó, direta. Mais dias, mais caixas. Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu carrego 200 caixas. Se eu trabalhar mais horas por dia, 10, 20, 24 horas por dia, eu carrego mais caixas. Tudo direta. Mais guindastes, mais caixas. Mais dias de trabalho, mais caixas. Mais horas por dia, mais caixas. Todas diretas. Agora eu vou colocar os números aqui embaixo. O que for direto eu vou escrever como tal, o que for inverso eu vou inverter. Quer ver? Quantas caixas serão carregadas em 15 dias? Veja. 15 dias, não importa a ordem. 15 é direto. 18 sobre 15. Professor, não precisa ser nome do meio. Não, qualquer um. Esse já foi. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias? Por 6 guindastes, 6, mas também é direta. 10 sobre 6. Também direto. Trabalhando 6 horas por dia, 6 também é direto. 8 sobre 6. Direto. 200 sobre x. Agora, simplifica o que for possível. Por exemplo, ó, 18 com 6, dá por 6. 18 por 6, aqui dá 3. Aqui dá 1. 15 com 10, dá por 5. 15 por 10 dá por 5. Aqui dá 2. Aqui dá 3. 8 com 6 dá por 2. Aqui dá 4. Aqui dá 3. Se você quiser, já pode escrever, ó, 3 vezes 2 vezes 4 em cima, 3 vezes 1 vezes 3 embaixo. Mas seja mais ousado. Ó. Dá para continuar a simplificação, veja. Aqui tem um 3 e um 3, ó. 3 com 3, ó, dá 1. Olha o que sobrou. Em cima, sobrou 2 vezes 4. Ó, 2 vezes 4. Embaixo, sobrou 1 vezes 3. Portanto, 200 sobre x. 2 vezes 4, 8 sobre 3. Chegou na proporção. Chegou na proporção, multiplica cruzado, sempre com x primeiro. 8 vezes x, 200 vezes 3. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Portanto, o x, 200 vezes 3, dividido por 8. Simplifica isso aqui, ó. Pelo menos por 2. Pelo menos por 2. Aqui vai dar 100, ó. Aqui vai dar 4. 100 vezes 3, 300. Dividido por 4, 75. O que é o x? O x é esse aqui, ó. 75 caixas. Vamos ver o teste? 4 variáveis, meus amores. Olha lá. Os dados novos que ele colocou e a resposta, 75 caixas. 75 caixas, alternativa dado. E não é para ficar dividindo grandezas entre si. Simples assim. Eu vou fazer mais um. Espera aí, quer ver? Deixa eu limpar isso aqui. Limpei. Aqui e aqui. Só revisando, ó. Escrevi os dados.
10 guindastes, 200 caixas, 18 dias, 8 horas por dia. Escreve os dados. Procura a pergunta. Quantas caixas? Está aqui. Ó. Separa a pergunta, 200 sobre X. Escreve os dados embaixo antes você ver o que é direto e o que é inverso. Mais guindastes, mais caixas, direto. Mais horas por dia, mais caixas, direto. Trabalha mais horas por dia, mais caixas, direto. Dados. 6 guindastes, coloca aqui embaixo. 15 dias, coloca lá. E 6 horas por dia. Separa a pergunta. Coloca os números. Ok? Sempre direto, ó, 18 sobre 15, 10 sobre 6 e 8 sobre 6. Simplifica, ok? Simplificou da maneira que você achar melhor. Um de cima e um de baixo. Chegou no final, multiplica cruzado, acha o número de caixas. Com 4 grandezas, meus amores. Vou fazer mais um? Tá. Sim. Assim. Tá aqui, ó. Ó o número 5. 3 máquinas iguais, trabalhando 5 horas por dia, durante 7 dias, produzem 231 quilos de prego. Ponto. Você já sabe, ó. Sem ficar interpretando se é mais ou se é menos. Escreva as grandezas, escreva os dados. Vou apagar aqui. Depois que você for lá tomar sua água, voltar, dar sua revisada, escolha um colega que entenda bem de regra de 3, mostre isso aqui para ele, fala que você não entendeu, peça ajuda. Ele até pode fazer, mas você vai ver que ele vai levar um tempo 3, 4 vezes maior que o seu. Se é que consegue. Quer ver? Você está me vendo aqui em tela pequenininha, mas eu só vou escrever os dados. Ó. 3 máquinas, só os dados. Ó. 3 máquinas, está no enunciado, está aí, você está vendo o enunciado. Trabalha 5 horas por dia. 5 horas por dia. O cara já quer separar, não precisa. Durante 7 dias. São 7 dias, cada dia trabalhando 5 horas por dia. Então, professor, são 30. Não faz conta. Para produzir 231 quilogramas de prego. Pronto. Ó. Esses são os dados. Ponto. Vou continuar a ler com você. Você está aí. Ó. Para produzir 264, ó, ele me deu esse número aqui, ó. 264, eu não vou colocar. Em apenas 6 dias, opa, ele me deu isso aqui também. Com uma das máquinas paradas, bom, se eram 3, vão ser 2, está aqui. Quantas horas por dia? É isso que me interessa. Você percebeu que os examinadores tentam esconder a pergunta? Quantas horas por dia? Eu só fiz 2 passos aqui. O primeiro, eu escrevi os dados. O segundo, eu separei a pergunta. E você percebeu que eu insisto em não colocar os números embaixo? Eu já sei que aqui está ali no enunciado. Só que antes disso, faz o seguinte, ó. Separe a pergunta. 5 sobre X. E o X é horas por dia. Sobram 3 razões. 1, 2, 3. Antes de colocar os números, vê se é direto ou inverso. Quer ver? Sempre cada grandeza com a pergunta. Com 3 máquinas, eu faço o meu serviço em 5 horas. Não interessa que serviço é, só os 2. Ó. Por isso você não enche de seta, é só os 2. Cada grandeza com a pergunta. Com 3 máquinas, eu faço todo o meu serviço em 5 horas. 5 horas por dia. Se eu tiver mais máquinas, ó, mais máquinas, eu vou precisar de menos tempo. Com 3 máquinas, eu faço com 5 horas por dia. Mais máquinas, 6, 10, 15, 20 máquinas, eu faço em menos tempo. Inverso. Agora esquece isso. Pergunta com dias. Se eu trabalhar 5 horas todo dia, eu vou levar 7 dias para fazer o serviço.
Se eu trabalhar 5 horas todo dia, eu vou levar 7 dias. Agora, se eu trabalhar mais, 7 horas, 8 horas, 10 horas, 15 horas, 24 horas por dia, eu vou levar menos dias. Trabalhar mais por dia, leva menos dias. Inverso. Olha que show. Se eu trabalhar 5 horas por dia, eu faço 231 quilos. 5 horas por dia, eu faço 231 quilos. Sempre a pergunta é quantas que sobraram. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu faço mais pregos. Direto. Aumenta a máquina, precisa de menos tempo. Aumenta as horas por dia, eu vou precisar de menos dia, inverso. Aumenta as horas por dia, eu faço mais pregos, direto. Agora eu vou colocar os dados. Ó. Ele falou assim, ó, uma das máquinas parou. Uma das máquinas parou, deixa eu ver se é isso mesmo, para produzir 264, aqui, ó, 264, em 6 dias, ó, com uma máquina parada. Eram 3, parou uma, ficou 2. Que é direto, coloca como está. O que é inverso, você inverte. 3 sobre 2, ó. 3 sobre 2, inverso. 3 sobre 2 inverso, 2 sobre 3. 7 sobre 6, inverso. 6 sobre 7, é só inverter. 231 com 264, direto é do jeito que está. Agora, se você multiplicar tudo em cima e tudo embaixo, você vai se apertar, porque vai dar números grandes. Então, gente, simplifica. Cara, simplifica. O que você enxergar? Por exemplo, ó, 6 com 3. 6 com 3 dá por 3. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Pode apostar. Ó, 264 é par. 264 é par. 2 é par. Então, simplifica. Ó. 2, aqui dá 1. Com 264, dá metade. Ó, 132. O examinador, ele coloca números maiores, mas começa a ser mais ousado. Ó. Eu posso simplificar 231 com 7. Quer ver? Ó? 231 dividido por 7. 3 e 7, 21 para 23, 2. Abaixo 1 dá 3 e 7, 20. Ó, dá 33. Ó. Esse com esse. Aqui dá 1 e aqui dá 33. Vamos limpar? 5 sobre x. Se habitue se habitue a simplificar, que você vai longe, não só nesse assunto, como em qualquer outro. Olha o que sobrou em cima. 1 vezes 2 vezes 33. Ó. 1 vezes 2 vezes 33. Dá 66. 1 vezes 2 vezes 33. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 132. Quer ver que o examinador é bonzinho com quem faz isso? Olha só. 66 com 132. 132 é o dobro de 66, é o dobro. 2 vezes 66 dá 132. Não percebeu? Multiplica cruzado e faz a conta. Na raça, você vai perder um pouquinho mais de tempo. Porém, ó, por 66, olha o que sobrou. Cruzado. 1 vezes x, ó. 1 vezes x dá 1x. 5 vezes 2 dá 10. O que é o x? Horas por dia. Se você observar bem, ó, você faz o teste aí, exagerado em 2 minutos. Exagerado. Os teus amigos vão fazer isso aqui montando seta para tudo que é lado, fazendo conta para cima, conta para baixo, sem simplificação. Eles vão levar 10 minutos se conseguir fazer o teste. Com 10 minutos é o tempo de 2, talvez até 3 testes. Ele faz esse e não faz os outros. Por isso que muita gente sai da prova dizendo assim, não dá tempo.
Não dá tempo. Dá tempo, sim. Beleza? Então, reparem, meus amores. Reparem que... Estamos aqui. Deixa eu ver lá a resposta. Aqui e aqui. Olha lá. Está realçada 10 horas por dia. Ele pergunta no teste, né? Quantas horas por dia? Resposta: 10 horas. A pergunta já está lá. Por dia. Resposta D de dado. Maravilha? Então veja que você tem 5 testes aí de primeira linha. Beleza? Segue a ordem que o titio deu para você. Maravilha? No mais. Beijo no teu coração. Tchau.